A razão pela qual convocámos esta conferência de imprensa prende-se com as dúvidas que se adensam sobre a integridade do Primeiro-Ministro de Portugal. Há 2 dias atrás foi noticiado que uma empresa imobiliária seria detida pelo próprio Primeiro-Ministro. Isto no momento em que o Sr. Primeiro-Ministro tinha acabado de fazer aprovar no Governo a chamada Lei dos Solos, que precisamente facilitava a venda e a exploração de terrenos rústicos dos quais é proprietário abundantemente. Esta notícia dava conta também que o Primeiro-Ministro de Portugal teria, com propriedade sua, uma empresa cujo objeto eram negócios imobiliários, depois de ter dito no Parlamento, em resposta a mim próprio, que foi uma imprudência do Secretário de Estado, Hernani Dias, ter uma empresa imobiliária, mesmo que esta não tivesse feito negócios nenhuns na área imobiliária. Nas últimas horas, mais dúvidas, não só da nossa parte, como da parte de outros partidos da oposição, da parte da imprensa, mas sobretudo da parte da sociedade civil técnica, inclusive advogados, solicitadores e juristas, lançaram dúvidas que adensam a integridade do Primeiro-Ministro de Portugal face às funções que exerce. Gostava de deixar 5 dessas questões que são fundamentais que sejam respondidas. Soube-se ontem que uma empresa que tinha sido criada com o objeto de fazer, cito, uma pequena revitalização agrícola em terrenos rústicos e gerir uma herança para os filhos, faturou só em 2 anos 650 mil euros. Sublinho, faturou só em 2 anos 650 mil euros. Esta faturação, muito acima da média das empresas portuguesas, muito menos com esta dimensão, com inclusão unicamente familiar, de pessoas não especializadas, teve uma faturação que deixaria quaisquer outras pequenas e médias empresas estupefactas. É preciso saber de onde vieram estes rendimentos. Quem pagou ao líder do PSD e depois Primeiro-Ministro, enquanto sócio desta empresa, enquanto titular desta empresa ou enquanto proprietário da sede desta empresa. Segundo a lei que temos em Portugal, a transmissão de cotas, se for feita entre um casal com regime de comunhão de adquiridos, mantém-se na propriedade dos dois. Isto é, mesmo que o que está por demonstrar Luís Montenegro tivesse cedido a cota da sua empresa para a mulher, ele continuaria, por força do Código Civil Português e da lei portuguesa, a ser o titular, o proprietário desta empresa. Isto significa que podemos hoje concluir, sem margem para dúvidas, que o Primeiro-Ministro de Portugal, que legisla, que atua no âmbito imobiliário da Lei dos Solos, é o mesmo que tem empresas que podem atuar na Lei dos Solos. Isto significa que o Primeiro-Ministro, que gera todas as entidades públicas, é proprietário de uma empresa que pode ter negócios com entidades públicas, o que é uma absolutíssima incompatibilidade no regime que temos, na lei vigente e no país em que vivemos. Ainda não está demonstrado que Luís Montenegro tenha feito esta transmissão, mas mesmo que a tenha feito, fê-lo para o seu próprio circuito familiar. Isto é, o Primeiro-Ministro fez um negócio consigo próprio. Transmitiu do seu património para o seu património uma cota de uma empresa. A lei é clara sobre isto. O Código Civil não deixa margem para dúvidas, como hoje vários advogados puderam já esclarecer. Uma transmissão de cota feita entre um casal não está entre os bens exceptuados do património comum na legislação portuguesa. Significa que Luís Montenegro é titular e proprietário de uma empresa que tem negócios públicos e que tem negócios imobiliários. O objeto desta empresa deve levantar as maiores suspeitas a qualquer democrata. Inclui expressamente, mesmo após todas as alterações, negócios com organismos públicos. Cito organismos públicos. De alguém que era ou líder do maior partido da oposição ou Primeiro-Ministro de Portugal. Se isto não chama imediatamente a atenção dos democratas,
se isto não chama imediatamente a atenção de qualquer político ou qualquer órgão de comunicação social que queira e exija a integridade do Primeiro-Ministro, então eu não sei o que mais pode fazê-lo neste país. O acesso aos registros também não deixa dúvidas do que vou dizer. A sede desta empresa é a casa do Primeiro-Ministro de Portugal. Repito, a sede de uma empresa que tem negócios imobiliários e com organismos públicos é a casa do próprio Primeiro-Ministro. Mesmo que não fosse titular, que é por via da cota de casamento, seria sempre titular por ser proprietário da casa onde uma empresa faz negócios com o Estado, ou pode fazer, sendo ele o chefe desse mesmo Estado e o líder desse mesmo Estado. Isto é aviltante, que um Primeiro-Ministro possa ter em sua casa a sede de uma empresa que faça negócios com o próprio Estado. Isto continua a esta hora por desmentir. Finalmente, os clientes desta empresa. 650 mil euros em 2 anos, com as contas de 2024 ainda por apresentar. Não sabemos quem são os clientes desta empresa de Luís Montenegro. Mas podemos suspeitar, a esta hora, que ou são algumas entidades públicas ou entidades que receberam dinheiro público. E isso, só por isso, merece que a Justiça, os mídia e o Parlamento não deixem este assunto cair sem o devido esclarecimento. Quem podem ser os clientes de uma empresa criada para fazer uma pequena gestão agrícola e rural? Quem podem ser os clientes de uma empresa que nasceu com este objeto para integrar uma herança da família de Luís Montenegro, mas que lhe permitiu uma faturação de quase 700 mil euros em apenas 2 anos? São certamente, ou quase certamente, entidades públicas, porque o próprio objeto assim o diz, incluindo organismos públicos. Mas são também, e é também necessário perceber, se mesmo os que não são entidades públicas receberam dinheiro público, pois significa que a promiscuidade é ainda maior do que parece à primeira vista. Estas são 5 questões que não deviam ser só colocadas pelo Chega. Ouvi hoje o secretário-geral do Partido Socialista exigir também respostas ao Primeiro-Ministro. Mas é fácil exigir respostas sem fazer, na verdade, nenhumas perguntas. Estas são perguntas claras e diretas. São perguntas que têm que ter resposta clara por parte de quem exerce funções públicas e nada tem a esconder quanto ao seu património ou quanto à forma como enriqueceu ou como à forma como fez dinheiro. Estas não são sequer questões que não sejam compreensíveis pela opinião pública. São questões fáceis de compreender. São questões que devem ter uma resposta inequívoca e incontornável, porque, ao fim de contas, significam a integridade do próprio Primeiro-Ministro. Quem foram os clientes da sua empresa? Quem paga a sua família enquanto é Primeiro-Ministro de Portugal? Como é que a sede de uma empresa que faz negócios com o Estado pode ter sede na casa do Primeiro-Ministro de Portugal? Como é que pode transmitir a cota de uma empresa de si para si próprio através do seu circuito familiar e continuar a exercer funções como Primeiro-Ministro de Portugal? Como é que uma empresa desta pequena dimensão, com 2 filhos e uma mulher, todos do circuito familiar do Primeiro-Ministro, faturam esta enormidade em pouco tempo? Há entidades públicas ou não há entidades públicas envolvidas? Há empresas que receberam dinheiro do Estado ou não há empresas que receberam dinheiro do Estado? Se estas questões não forem respondidas, o Primeiro-Ministro perdeu todas as condições de continuar a ser Primeiro-Ministro de Portugal. Se estas questões não forem respondidas, o Primeiro-Ministro perdeu toda a credibilidade e toda a ética e toda a integridade em Portugal. E da nossa parte passaremos a tratá-lo como um Primeiro-Ministro sem integridade, sem credibilidade e sem nenhuma ética. Os outros partidos farão o que entenderem. O Presidente da República, que não pode olhar para o lado, não obstante estar de viagem para o Brasil, sabe que estas são questões hoje colocadas pela imprensa, por membros da sociedade civil e por todos aqueles que, com o mínimo de cabeça, olham para este caso e compreendem os seus contornos. Noutros momentos, o Presidente da República foi exigente com os governantes. Exigiu-lhes respostas, exigiu-lhes escrutínio e exigiu-lhes transparência. Não me lembro de nenhum governante nos últimos tempos
Nem António Costa, que teve buscas na sua residência oficial e se demitiu, eu não me lembro de nenhum outro que tivesse uma empresa sediada na sua própria casa, na casa onde vive um primeiro-ministro. Não me recordo de nenhum caso assim. O Presidente da República tem também a palavra. O Parlamento tê-la certamente se o Primeiro-Ministro não der respostas. Mas o Presidente da República terá a última decisão a tomar nesta matéria. Permite que um Primeiro-Ministro olhe para o lado sem responder a questões essenciais ou exigirá que o Governo fará o que exige a qualquer cidadão que dê respostas? Permitirá ao líder do PSD que exija aos outros líderes e aos outros partidos respostas, mas olhe para o lado e se esconda num caso que toca diretamente o seu património e o património familiar, colocando-nos ao nível dos piores exemplos da Europa de Leste e da África subsaariana em matéria de corrupção e de cumplicidade de interesses. Esta não é uma questão qualquer e exige do Primeiro-Ministro uma resposta. Como disse ontem, espero que o Primeiro-Ministro tenha a oportunidade, ao longo do dia de hoje, de dar as respostas que o país precisa de ouvir. Ouvi também líderes de outros partidos exigirem estas respostas durante o dia de hoje. Acredito que o Primeiro-Ministro tenha muito trabalho para fazer. Acredito que o Primeiro-Ministro tenha muito trabalho para fazer em matéria política e em matéria de gestão do Estado. Mas nada é mais importante na nossa vida e na vida pública do que a integridade, a ética e a convicção dos cidadãos de que estamos a lidar com alguém sério e não que estamos a lidar com alguém que se vendeu ou vende por dinheiro de entidades públicas ou privadas. Que estamos a lidar com alguém cujos interesses nunca foram os interesses públicos, mas os interesses de empresas que lhe estavam a pagar, a ele ou à sua família, por negócios que não conhecemos. Como já disse ontem, o Chega fará consequência à ausência de resposta. Não temos até ao momento nenhuma indicação de que o Primeiro-Ministro de Portugal se prepara para dar respostas a questões importantes, como as que aqui foram lançadas hoje, mas que também o foram por outros partidos, por alguma imprensa e por membros da sociedade civil. Caso isto não seja feito, amanhã, às 12 horas, o Chega entregará uma moção de censura na Assembleia da República, pedindo o seu agendamento de urgência no Parlamento, se possível para o dia seguinte, para ser discutida a integridade do Primeiro-Ministro de Portugal. Repito, caso estas respostas não sejam dadas hoje, conforme foi ontem indicado, caso o Governo não emita um comunicado, uma declaração, ou o próprio Primeiro-Ministro decida, em público, ser confrontado com questões da sua integridade e dos seus interesses próprios, o Chega entregará amanhã, às 12, uma moção de censura, pedindo ao Parlamento e ao Presidente da Assembleia da República que a agendem com o caráter de maior urgência, se necessário, na ordem do dia do Chega, já da próxima quinta-feira, precisamente sobre corrupção. Agendamento marcado para discussão no plenário a partir das 15 horas. Espero que este momento não seja necessário e espero não termos de chegar a este ponto, porque quero acreditar que o Primeiro-Ministro de Portugal tem uma resposta, pelo menos clara, a questões que, de tão evidentes que são, nem deviam ser parte do jogo político, mas do jogo da integridade e da ética de um governante. A verdade, e a questão faz todo o sentido, eu ouvi hoje o secretário-geral do PCP referir-se precisamente a esta questão e nós não fugimos dela. Portugal precisa de mais construção. Isto é uma evidência. Nós sempre o dissemos, quer quando nos opunhamos a um governo de esquerda, quer ao governo do PSD. Portugal precisa que a construção se desenvolva e que haja mais oferta para responder aos níveis absolutamente absurdos que temos hoje em Portugal do custo da habitação. E por isso nós dissemos que o principal risco desta lei era precisamente a corrupção e exigimos que esta lei tivesse como, digamos assim, elemento fundamental uma plataforma de denúncia da corrupção. Mas essa é uma questão. E nós assumimos a nossa parte em dizer que o país precisa de mais construção. E, portanto, precisa que em muitos territórios do país, onde não se pode construir, se possa construir. O que é que isto não tem a ver com? É com quem decide ter terrenos para aí construir. Quer dizer, aí é que não pode mesmo acontecer. Uma coisa é nós dizermos assim, precisamos de mais unidades médicas e precisamos de mais camas nos hospitais. Outra é eu estar a dizer isto e vender camas para os hospitais. Precisamos de mais barragens em Portugal. Uma coisa é eu dizer isto, precisamos. Outra é eu ser um agente vendedor de elementos de barragens. É um absoluto conflito de interesses. Isto não vem da lei nem da proposta de lei. Vem da integridade de cada um e da ética de cada um. O que é que deveria ter feito o Primeiro-Ministro a confirmarem-se estes elementos? Era ter dito
como os deputados têm que dizer no Parlamento, eu tenho um conflito de interesses nesta matéria. E, portanto, não posso pronunciar-me nem legislar sobre ela. É assim que os deputados fazem no Parlamento. Se têm uma questão que envolva uma empresa que foi sua, ou do ramo em que foi sua, ou que pode conflituar com algum elemento, dizem, olha, eu tenho um conflito de interesses. E, portanto, não me vou meter nisso. O Primeiro-Ministro não fez nada, disse que o que o Secretário de Estado fez foi uma imprudência, mas em relação a ele não retira a mesma conclusão. Atenção, eu volto a dizer o que disse aqui de início. Eu posso estar enganado, e tudo isto que eu aqui perguntei, ter uma resposta clara e evidente. E aí o secretário-geral do Partido Socialista também o disse, que pode haver uma resposta clara e evidente para isto. Eu só não vejo qual, porque o Primeiro-Ministro transmitiu a cota à sua mulher com quem é casado em comunhão de adquiridos. E, portanto, eu não vejo qual é a resposta. E também, aparentemente, segundo todos os registros, a empresa tem sede em sua casa. Quer dizer, isto nem contado. Isto lá fora deve ser motivo de piada. O Primeiro-Ministro tem uma empresa na sua casa, com sede na sua morada, onde ele dorme todos os dias. Quer dizer, isto nem contado. Se alguém ouvir isto lá fora, deve pensar que isto é uma brincadeira. Mulher com quem é casado em comunhão de adquiridos. E, portanto, ele transferiu o património dele para o património dele. Isto é uma absoluta ilegalidade. A lei é muito clara sobre o que é o património comum do casal. Quer dizer, não há como fugir disto. Tem uma empresa, como Hernani Dias tinha uma empresa. A lei, o artigo 1724 do Código Civil, diz quais são os casos que se excetuam do património comum. Ou seja, casos de comunhão de adquiridos, mas que se excetuam em cada um tem o seu património. É o caso de heranças ou é o caso de bens próprios de cada um obtidos antes do casamento. O caso de se a esposa ou o marido têm uma casa, um carro, um parque, antes de se casarem. Ou seja, é património deles. Isto não é o caso. Luís Montenegro transferiu de si para si próprio o património, para o património do seu círculo familiar. Isto, obviamente, é uma ilegalidade e é uma incompatibilidade. Mas há outra questão. O Primeiro-Ministro respondeu ao Correio da Manhã que esta era uma pequena empresa pensada para a revitalização agrícola. Mas que depois não levou a cabo porque se tornou líder do PSD, tudo certo. Não sou nada contra as pessoas que fazem revitalização agrícola. Agora, eu queria compreender porque é que uma empresa que faz pequena revitalização agrícola faturou 650 mil euros em 2 anos. Quem são estes clientes? Quem são estes clientes? São entidades públicas. Vamos encontrar aqui as câmaras habituais do Dr. Luís Montenegro, a Câmara de Espinho e outras. Começa a ser um pouco demasiado. Começa a ser um pouco um círculo de demasiada cumplicidade e promiscuidade. E eu acho que a Justiça tem que olhar para isto, mas acho que, sobretudo, o Parlamento não pode deixar isto escapar. Eu ouvi, e vocês sabem que eu sou muito crítico da imprensa, ouvi a imprensa questionar o Primeiro-Ministro, que optou por não dizer nada, pois bem, o Parlamento terá que vir dizer alguma coisa, porque ele tem que comparecer no debate sobre a moção de censura. Não, mas significa que, em potencial, podem ser feitos. Estamos a falar do Primeiro-Ministro de Portugal. Ora, o Primeiro-Ministro de Portugal não pode ter no seu património a hipótese sequer de fazer negócios com o Estado. Não pode, é ilegal. Não é uma questão de... E vamos ver quem são estes clientes, mas não pode ter uma empresa aberta de que é titular, por via do regime de casamento, porque é titular, não pode ter um regime aberto de titularidade com negócios públicos. Portanto, o que é que devia ter feito quando se tornou Primeiro-Ministro? Excluir toda a possibilidade de negócios com entidades públicas e excluir qualquer hipótese de negócio imobiliário. Não o fez. E, portanto, continuamos a ter um Primeiro-Ministro cuja empresa tem sede na casa onde vive e dorme, que faz ou pode fazer negócios com o Estado e que faz ou pode fazer negócios imobiliários. Portanto, temos que ver de onde é que vem 650 mil euros em 2 anos. E temos que ver se estas empresas receberam ou não dinheiros públicos. E temos que ver se estas empresas tinham ou não alguma relação com o Estado. Porque se tiverem, então, já não é uma questão só de incompatibilidade, é de corrupção e é de promiscuidade. Agora, acho que é uma questão legítima que um líder da oposição lança, que é esta. Uma empresa feita para uma pequena revitalização agrícola e integração da herança fatura misteriosamente 650 mil euros em 2 anos, sendo Primeiro-Ministro de Portugal ou líder do PSD. Acho que isto é uma questão que tem que ser explicada, porque se nos exigem a nós que expliquemos os nossos salários e os declaremos, o Primeiro-Ministro também tem, ou o líder da oposição, no caso, que declarar de onde é que vem este dinheiro. Nunca foi isso que nos preocupou. Nós apresentámos moções de censura quando tínhamos uma maioria absoluta no Parlamento. A moção de censura prende-se com isto, e daí o meu alerta ao Presidente da República. Nós não podemos, em matérias como esta, transigir. Não podemos mesmo. Esta não é uma matéria que se possa sequer deixar algum equívoco ou alguma pequena cedência. Nós temos que obrigar o Primeiro-Ministro a vir ao Parlamento e explicar que negócios são estes, que dinheiro é este, porque é que não o declarou, porque é que não o disse ao Parlamento no momento em que outros governantes seus foram questionados sobre isto,
e aliás nem sou eu que o digo, e portanto eu não gosto de usurpar expressões que não são minhas, mas talvez agora fique compreensível porque é que num caso como o de Hernani Dias, o Primeiro-Ministro demorou tanto tempo a dizer alguma coisa, e porque é que tentou até ao fim proteger o seu governante. Por isso esta moção de censura visa responsabilizar o Primeiro-Ministro e exigir respostas do Primeiro-Ministro, num caso que põe em causa a sua integridade direta e a sua credibilidade enquanto governante. Os outros partidos tomarão a decisão que quiserem e que entenderem. Eu ouvi o líder do Partido Socialista dizer que não vai dar para esse peditório, mas que exige explicações. Então, e se as explicações não forem dadas? Vai ficar no mesmo limbo de fraqueza que o PS teve sempre, que é exigir um orçamento, mas depois viabiliza o orçamento. Com vários anos de credibilidade. É que fiz moções de censura sempre que os governos estavam em causa na sua integridade. Não foi o Chega que criou a sede de uma empresa imobiliária em casa do Primeiro-Ministro. Não foi o Chega que denunciou 650 mil euros de faturação a uma empresa familiar e agrícola. Não foi o Chega que denunciou a transmissão de uma empresa, de uma cota de uma empresa, entre o Primeiro-Ministro e alguém com quem é casado em comunhão de adquiridos. Portanto, isto não tem nada a ver com nenhuma estratégia. Isto tem que ver com um objetivo simples, que é quem quer mesmo transparência e não suporta corrupção não pode permitir que isto vá avante. Tem que exigir respostas. E se elas existirem, eu ficarei satisfeito. Se elas existirem, se eu conseguir perceber porque é que há uma empresa em casa do Primeiro-Ministro com este objeto, eu ficarei satisfeito. Se não, eu acho honestamente que as entidades públicas portuguesas e internacionais têm que olhar para isto. Porque um Primeiro-Ministro que tem uma sede de uma empresa destas em sua casa, é o que eu dizia há pouco, isto nem inventado. Isto nem inventado. É uma boa pergunta. É uma questão que cabe agora ao Primeiro-Ministro. Não sei se o Gabinete do Primeiro-Ministro vai fazer algum esclarecimento ou não. Se o Primeiro-Ministro esclarecer estas questões, não está a ser pedido só pelo Chega, está a ser pedido por vários partidos da oposição ao Governo, e forem esclarecimentos credíveis, não há por que avançar com uma moção de censura. Se houver uma explicação para isto, olha, a empresa está aqui em casa por esta razão, por esta e por esta. Faturámos X, mas os clientes são todos estes, nada tem a ver com o Estado, nem com dinheiros públicos. Eu não sou titular desta cota, o meu regime de casamento é outro, eu nunca transmiti isto para a mulher com quem vive em regime de casamento de comunhão de adquiridos. Bom, então não há razão para apresentar uma moção de censura, éramos nós que estávamos enganados. Não sei porque suspeito que isso não vai acontecer e que vamos ficar surpreendidos com isto. Por isso, não nos resta muita outra alternativa, se não houver respostas a isto, mesmo com avançar amanhã com uma moção de censura. Quer dizer, não me surpreende. Nós temos feito a denúncia clara e consistente do que é a falta de transparência em Portugal nesta matéria. O que o PSD quer é continuar a proteger os políticos e o seu património. O que, honestamente, olhando agora para este cardápio do Primeiro-Ministro, eu consigo compreender talvez um pouco melhor. Atenção, eu não tenho nenhum problema que o Primeiro-Ministro tenha o património A, B, C ou D. Se o Primeiro-Ministro é rico e trabalhou para isso, bom, então nós só temos é que ficar a pensar que também podíamos ter trabalhado mais e ter mais património e ter lutado mais por esse património. O meu problema não é que o Primeiro-Ministro seja rico ou que seja um magnata do imobiliário. O meu problema é como é que se tornou esse magnata. Ou se misturou as suas funções públicas e privadas de forma absolutamente promíscua. Esse é o meu problema. O resto, se ele for rico e se derivar do seu trabalho, nada a ver. Agora, o povo costuma dizer, quem não deve, não teme. Eu não percebo porque é que os políticos não devem, não têm que ser transparentes em relação ao seu património. Nós todos temos que fazer na entidade de transparência uma declaração sobre o que temos, o que tínhamos antes de entrar para a política e o que temos quando saímos da política. Inclusivamente, o valor da nossa conta bancária. Que é um determinado valor, mas se numa outra legislatura for outro, temos que lá colocar o valor. Pelo menos eu tenho feito sempre. E acho que é importante. E acho que é importante que os jornalistas possam aceder a isso. Porque tal como os políticos da oposição deviam aceder, que era para poder questionar. Olha, como é que você de repente comprou um avião? Ou como é que de repente se tornou proprietário no Restelo? Quer dizer, e vivia ali na buraca, sem ofensa. Mas como é que vivia, como é que fazia isso? Quer dizer, é uma questão que... Ou em Martins, que é de onde eu sou. Portanto, como é que isso acontece? Eu acho que isto é uma questão de transparência e acho que é uma questão que não só os jornalistas como os políticos deviam ter acesso. Portanto, é mais uma jogada do PSD para tentar ocultar. Mas com este Primeiro-Ministro agora eu compreendo melhor as coisas. Talvez o país inteiro compreenda um pouco melhor.